Aqui só para elucidar a questão do balanço energético, que também sofre influência, por exemplo, do mecanismo de fome e saciedade, né? Tem uma boa influência cerebral, até porque os neurotransmissores são liberados a partir de estímulos mandados ao cérebro. Então, existe um controle que é realizado a curto prazo, isso quer dizer a saciação, que é isso? É o tempo que dura a sua refeição. Depois que houver a presença do alimento no estômago, isso emite estímulos, essa contração gástrica emite esses estímulos que, em cadeia, vão liberar outros neurotransmissores para que você pare de comer. Essa é a saciação, né? Então, é um curto prazo, é o tempo que dura a sua refeição. Aquele que você insiste em não acreditar. Ele fala para você, você está saciado, você fala, não estou. Né? Você está saciado, você fala, não estou, está tão gostoso. E a longo prazo é o intervalo entre as refeições e a saciedade. É por quanto tempo essa refeição te deixa satisfeito. Tá? Então, ambos, como a gente pode ver, podem aí caracterizar uma interação nutrição e função cerebral. Além de a gente saber, é claro, que essa saciação, saciedade também sofre influência, né, de eventos psicológicos e comportamentais, como o que é fome, o que é desejo de comer. Fome e desejo de comer emite o mesmo sinal para o cérebro, abre a boca e começa a mastigar. Tá? Então, são influenciados tem início em diferentes questões. E os ácidos graxos, principalmente o ácido graxo poliinsaturado ômega 3. Né? Vamos ver um pouco sobre a definição, o mecanismo de ação, os benefícios que esse ácido graxo pode trazer à nossa saúde e relacionado então com também alguns efeitos com a cognição. Então, o ácido graxo poliinsaturado, que também é conhecido como PUFA, né, que é uma em inglês, ele é ômega 3 porque, como todo ácido graxo, ele é uma longa cadeia carbônica com um grupo lá, C-OH, que é o grupo ácido carboxílico. Estou falando hebraico? Ou não, né? Mais ou menos? Grego, né? Grego. Então, acredita em mim, tá? Ácido graxo é uma longa cadeia de carbonos e que lá no final tem um grupo químico chamado ácido carboxílico que se caracteriza por isso daqui, ó. É um C-OH. Bom, por que ele é ômega 3? Porque ele é um ácido graxo do tipo insaturado. O que é isso? Tem várias duplas ligações, por isso poliinsaturado, né? Muitas insaturações. Aonde a primeira dupla ligação vai acontecer no carbono 1, 2, 3. Né? E por isso, ômega 3. Ele aparece nos alimentos na forma de alfa-linolênico, eicosapentanoico e docosanoico. Não vou repetir porque não vai sair de novo. Esses dois primeiros, o alfa-linolênico e o eicosapentanoico, eles estão presentes o ALA e o EPA, tá? Eles estão presentes em alimentos de origem vegetal, então, na linhaça, em alguns outros vegetais. Já o docosanoico, ele é o DHA, ele está presente em alimentos de origem animal, e é esse que interessa pra gente quando a gente for ver, por exemplo, plasticidade, né, do cérebro. Só animal assim? Só animal? Sei só. O DHA, sim, em alimentos de origem animal. Eu vou mostrar para você que são os peixes, tá? Por quê? Na verdade, todos eles têm essa função de alterar a síntese de prostaglandina, tromboxanos e leucotrienos, mediadores inflamatórios, tá? Por isso que, por exemplo, na clínica a gente usa muito o ômega 3 para tratar a artrite reumatoide, que é uma doença inflamatória. Né? Eles produzem esses
mediadores que tem uma resposta inflamatória mais atenuada. De maneira geral, independente de se você comer os alimentos de origem vegetal, todos vão ser convertidos a DHA no final, tá vendo? Então, comer o ômega 3 já na forma de DHA, teoricamente, é mais eficiente. Porque a gente já come o ácido deoxanóico. Olha lá, as principais fontes de ômega 3 são peixes de águas salgadas e frias e óleos vegetais, como canola, soja, germe de trigo e linhaça. Se vocês observarem aqui, ó, aqui eu tenho as principais fontes de ômega 3. Então, a gente está vendo muito pescado, né, principalmente que representa de origem animal, e de origem vegetal a canola, a linhaça, a soja também tem muito. Então, mas como a gente pode observar nessa tabela, o DEPA e o DHA, né, que a gente estava conversando agora, eles estão presentes exclusivamente nos alimentos de origem animal. Que, em se tratando de fontes de ômega 3, eu estou falando para vocês de peixes de águas salgadas e profundas. Porque quando mais frio, né, mais profunda a água, mais frio mais gordo é o peixe. O peixe precisa dessa gordura como isolante térmico. Tá? Então, e já está na forma de DHA. Então, por que a gente vai estudar, por exemplo, o ômega 3? Se eu já posso estudar o alimento, que é aquilo que eu consumo, aquilo que a população consome é alimento. A gente até pode discutir, eu trago uma tela para vocês para a gente discutir sobre suplementação, fortificação desses alimentos, mas a população em geral vai comer o peixe para ter fonte de ômega 3, ou uma semente de linhaça, ou um óleo de canola. Aqui só para a gente ver o que é monoinsaturado e o que é poli. O ômega 3 é do tipo poli. Mas vale a pena ressaltar que não é porque é poliinsaturado ou do tipo ômega 3 que ele é o melhor para a saúde e que o monoinsaturado ou outro tipo de ácido graxo é o pior, né, agride a nossa saúde. Na verdade, existe um balanço, tá? Uma proporção de ômega 6 e ômega 3 que é de 10 para 1. Que bom! Porque a fonte de ômega 3 ela é muito mais limitada na natureza. Eu mostrei para vocês, é peixe e alguns vegetais. Já o ômega 6 não, ele está presente em todos os vegetais, em produtos de origem animal também. Que tem gordura e óleo, tem o ômega 6. Tá? Então, pelo menos esse 1 aqui, essa proporção a gente precisa ingerir, que corresponde a mais ou menos 1,2% de um valor calórico total de ácido graxo. Tudo que você consumir de óleo e gordura, só quase 2% precisa vir da forma de ômega 3. Então é muito pouco. O problema é que existem padrões alimentares, e típico do brasileiro, que excluem essas fontes de alimento, né? Então, quantos brasileiros a gente conhece que não come peixe? E não come peixe, vai comer óleo de canola? Né? Tem alguém aqui? Quem? Quem não come peixe, exclui o peixe, você. Nenhum tipo de peixe. Nenhum tipo de carne. Nenhum tipo de carne. Ah. Mas e a linhaça, a canola, você inclui? A linhaça, às vezes eu tenho uma vez fazer pão, então quando eu faço sempre coloco. Mas é aquela história, né? Perfeitar, né? Mas a gente não mastiga direito, né? Não. Você tem que triturar, para ter ômega 3, você tem que triturar para poder consumir. Então vale a pena. Né? Se a gente consumisse aqui sardinha 1, 2 vezes na semana, que é um peixe barato e mais característico, já dava um jeito, né? Bom, essas são algumas das evidências em literatura que têm estudado o ômega 3 e doenças que levam a déficit de cognição ou alguma coisa relacionada, tá? Principalmente até como distúrbios de humor. Então, só para vocês terem uma ideia, tem presídios femininos nos Estados Unidos que suplementam a dieta das presidiárias com ômega 3, porque está relacionado, por exemplo, à diminuição da agressividade. Né? Então, você, mulher, naquele período meio crítico, não tenta comer semente de girassol que só vai piorar.
Né? Põe no chocolate e talvez um peixinho. Né? Quem sabe pode melhorar o seu humor. Né? Mas lá já está suplementado, a dieta é fortificada, suplementada, desculpa, com o ômega 3. Não, esses ácidos graxos não dá para fritar em imersão. Né? Porque em imersão, o óleo precisa atingir uma temperatura que desestabiliza essas duplas ligações aqui, ó. Tá? E essa tem um efeito antioxidante, né? Importante também. Então, não sendo temperatura de imersão, você pode grelhar, assar, e vai. Esses salmões que a gente compra no mercado, que em geral são de cativeiro, tem algum ômega 3 ou a gente compra tem ômega 3 porque tem gordura ali. Aquele branquinho, aquele marmorizado do salmão, aquele branco é a gordura do peixe. E a gordura do peixe tem na sua composição ácido graxo ômega 3. Então tem, tá? Agora, tem muito mais no salmão selvagem. Só que para comer salmão selvagem, a gente vai ter que morar na Noruega. Né? Então, a sardinha, por exemplo, que é um peixe aqui dos nossos mares, vale mais a pena. Você tem mais segurança ainda de comer esse ômega 3 do que o salmão, eu adoro, a truta salmonelada. Né? É uma truta que tem uma ração com corante que você paga no sushi. Essa não tem, porque não é de água muito fria. O importante é peixe de água fria. Tá? Eu não gostaria de explicar direito, mas tem a ver também com o fitoplâncton, né? Essa síntese de ômega 3 no animal. Por isso que os selvagens têm uma maior produção no próprio tecido adiposo. Bom, então tá. Isso aqui ficou meio ruim, mas vou falar para vocês. Então, como eu estava dizendo para vocês, é o DHA que vai exercer alguma função. Se o DHA está nos alimentos de origem animal, por que não estudar diretamente o consumo do peixe? E foi o que esse estudo fez. Ele relacionou o consumo de peixe e também de ômega 3 no risco da incidência, né, na incidência de ter o risco para a doença de Alzheimer. Esse foi um estudo prospectivo que foi realizado de 93 até 2000. Foram 815 pacientes recrutados de 65 a 94 anos. No início do estudo, nenhum paciente apresentava, nenhum indivíduo mostrava déficit de cognição. Como eles foram acompanhados durante esses 7 anos, no final, esse estudo mostrou que aqueles que consumiam peixe pelo menos uma vez por semana tiveram 60% menos chance de desenvolver a doença. Então, parece, né, que consumir peixe faz bem para os seus neurônios, né? Pelo menos para o tipiteco dá aquela lubrificada. Isso porque o DHA, ele modula a estabilidade da membrana celular, ele está presente, ele constitui também a membrana celular. Em maiores concentrações de DHA no cérebro, aumenta a flexibilidade da membrana. Aumentar a flexibilidade da membrana é promover uma melhora da atividade neural e cognitiva. Ao passo que diminuir a concentração de DHA no cérebro compromete a neurogênese, o metabolismo de neurotransmissores, aprendizagem e memória. Então a gente tem que consumir para manter esse substrato presente, né, exercendo a sua função. Não só o ácido graxo ômega 3, mas também zinco e cobre podem estar relacionados. Porque esses dois elementos são minerais, a gente chama de elemento traço, né, que a gente precisa de pouco aí na nossa dieta. Eles têm ações críticas no neurodesenvolvimento, na síntese de neurotransmissor, no metabolismo energético, na defesa com antioxidante e na síntese de DNA. Bom, se ele tem funções que modulam aí funções cerebrais, então provavelmente a sua carência pode aumentar o risco para o desenvolvimento dessas doenças. Ou será que suplementar pode evitar, diminuir esse risco? Vamos ver.